dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso bondoso Deus e Pai e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, nos fazendo cada vez mais prosperar no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária, onde estamos estudando essa semana sobre a mente do Senhor. E só recapitulando rapidamente o que nós estudamos ontem, na segunda-feira, Paulo diz para os irmãos lá em Corinto que eles pertenciam a Cristo, né? O Cristo que foi feito para nós, foi dado por Deus a nós para ser sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus, né? Era a manifestação da justiça de Deus, o exemplo de santificação e o preço da nossa redenção. Cristo era tudo para eles, né? E tudo para nós hoje, claro, né? E ele disse para que se cumprisse o que está escrito, para se confirmasse o que está escrito, né? Aquele que se gloria, aquele que quer se gloriar, não é? Porque nem todo mundo quer, né? Mas aquele que quer se gloriar, então que se glorie no Senhor. Se glorie por agora pertencer a Cristo. Se glorie na grandeza do amor de Deus. Se glorie em dizer que foi alcançado por essa justiça. Se glorie em dizer que não era nada, que não merecia nada, mas Deus lembrou dele, olhou para ele e em Cristo o resgatou, o salvou. Que a glória seja nesse sentido, né? E não uma glória dos homens que o homem tenta exaltar-se a si mesmo, né? Não nesse contexto aí. Ele também disse que ele fala assim, quando foi ter com os irmãos lá na cidade de Corinto, ele foi lá anunciando o testemunho de Deus. Ele não foi lá anunciando o seu próprio testemunho no sentido de estar buscando o objetivo, né, de se exaltar, buscando fama, buscando reconhecimento ou algum tipo de favor da parte dos irmãos. Não foi esse. Paulo deixa bem claro que quando foi ter com eles, foi levando tudo aquilo que era de Deus, não aquilo que era dele, né? Ele deixa bem claro aí, né? Diz que não foi com estratégia de palavras ou com sabedoria humana, né? Deixou bem claro que tudo que ele falou, propôs aos irmãos lá, né, foi, obviamente, apresentando o Cristo, e não um Cristo vanglorioso, porque Cristo nunca foi vanglorioso, né? Não um Cristo soberbo, não, mas um Cristo humilde, o Cristo lá da cruz do Calvário, aquele que se humilhou, né, para salvar o homem. Né? Paulo deixa isso muito bem claro. E dando continuidade a esse testemunho, a quinta pergunta diz: o que mais Paulo revela sobre a sua visita, sobre a sua apresentação, sobre as suas palavras, né? E sobre a sua pregação, claro, lá em Corinto, né? E por que razão Paulo está dizendo isso? Paulo está se justificando? Paulo precisa se justificar? Ou Paulo, com estas palavras, quer dar um testemunho, né, de transparência, de clareza, de objetividade, inclusive já com esse testemunho, estimulando os irmãos também a viverem desta mesma forma, né? Vamos ver. O verso aqui é 1 Coríntios 2, versículo 3 a 5, que diz assim: E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Paulo começa aqui dizendo, né, ao justificar, provando para eles que a sua visita não foi uma tentativa de apresentar o seu currículo, a sua sabedoria humana, o que ele havia aprendido na escola dos homens, né? Ele prova dizendo aqui que quando ele foi lá, ele foi em fraqueza, ou seja, ele foi lá se apresentando como um homem pobre, um homem fraco. Ele não levou seus certificados acadêmicos. Na época não tinha, né? Estou aqui apenas tentando trazer uma linguagem da nossa cultura atual, né? Então Paulo não foi, né, mostrando o seu currículo, não foi ali para apresentar as suas qualificações profissionais, acadêmicas, a sua experiência como religioso, nada disso. Ele deixa bem claro que Paulo foi tão humilde, tão vazio de si mesmo, que ele disse que foi em fraqueza, foi em temor, temor a Deus, né? Foi ali completamente submisso para fazer a vontade de Deus, não a dos homens, né? E em grande tremor, ou seja, Paulo estava dizendo assim, olha, eu fui com muita cautela, com muita preocupação em não causar nenhum tipo de escândalo, mas eu estava pisando em, como diz na gíria hoje, né? Ditado popular, eu fui ter com vocês pisando em ovos, com todo cuidado, para que ninguém se escandalizasse, para que ninguém deixasse Cristo, para que ninguém entendesse o evangelho errado. Olha que coisa, né? Que linguagem essa que Paulo usa aqui. Um zelo, um cuidado com o evangelho de Cristo, porque Paulo era como assim aquele mesmo espírito de Cristo, a mente de Cristo, né? Que era todo cuidado para salvar, para não dizer nada, para não fazer nada que pudesse ali trazer algum escândalo, alguma tristeza ao povo e os desestimulassem a servir a Cristo. Essa é a linguagem inicial que Paulo diz aqui nesse verso, né? Ele diz bem claro que tudo que ele falou ali, as suas palavras, né, a sua pregação em resumo, ele diz que não foram, em momento algum, ele usou a estratégia da linguagem humana persuasiva, como os homens fazem, né? Os homens, os líderes religiosos, quando querem dinheiro, aí eles pegam um verso bíblico ali, aí faz todo um rodeio para tocar o coração das pessoas, né? Para que as pessoas dêem dinheiro. Outros, quando querem causar emoção nas pessoas, para receberem um reconhecimento mais tarde, aí usa de toda a estratégia emocional para fazer o povo chorar, para fazer o povo rir, né? Mas Paulo disse que não usou desse tipo de palavras persuasivas, né? Que vem da sabedoria humana, né? Mas Paulo disse que fez ali ele foi ali completamente vazio e demonstrou ali uma demonstração de espírito e de poder. Significa dizer que aconteceram ali alguns sinais de espírito e eles viram a atuação do Espírito de Deus. O texto aqui não diz que Paulo não diz aqui que houve curas ali, né, demonstração em espírito. Paulo não diz aqui que houve, mas que eles viram que a atuação do Espírito de Deus ali, muito forte, né, nele e na vida de alguém, claro, né. Então Paulo disse que houve, na sua visita lá, enquanto esteve lá, houve sim, né, demonstração de espírito e de poder. Com certeza, eles viram sinais ali de o Senhor ali atuando através da vida de Paulo, né? Para ele ficar bem claro que o poder que foi demonstrado ali enquanto ele esteve não era um poder de Paulo, era um poder de Deus, né? O poder do Espírito de Cristo nele atuando ali. Então Paulo não deixa passar isso em branco, deixa bem claro aqui para que eles entendam que a obra que estava sendo feita lá era uma obra espiritual e eles não poderiam se inclinar para uma obra que fosse dos humanos, né? Ou seja, uma cidade muito rica, muito culta como a cidade de Corinto, com certeza estava sendo tentada, chamada, provada para ir para essa direção aí, né? Inclinada para a sabedoria dos homens. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a sexta, que diz assim: qual sabedoria Paulo apresentou
e o que ele revela a respeito dessa sabedoria que ele apresentou, né? Os versos agora é o verso 8, né? Os versos 6 a 8, que diz assim: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Veja, meus amados, que Paulo agora começa a dar argumentos. Paulo agora já começa a trazer não só doutrina, mas argumentos bíblicos profundos, porque é que ele fazia daquela forma. Paulo agora dá testemunho da sua fé e justifica a sua fé. Ele diz que quando falou lá, ele falou de sabedoria no sentido aqui, a sabedoria no sentido de sabedoria espiritual, a sabedoria que vem de Deus, né? E ele falou de sabedoria para os perfeitos, entre os perfeitos. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu falei de uma sabedoria espiritual que o homem que não é espiritual não vai entender. Até ele vai dizer mais na frente, né? Dizer que as coisas espirituais, elas são para os espirituais. Só os espirituais discernem as coisas espirituais, né? Ele vai até dizer que o homem espiritual, ele discerne tudo, mas ninguém o discerne, né? Os mundanos não conseguem discernir. Então, a fala dele está aqui nesse contexto. Ele não está dizendo que os irmãos da igreja lá em Coríntios eram pessoas perfeitas no sentido perfeccionista, que eram pessoas que não pecavam, que eram já iguais a Cristo, né? Que não pecou, que já estavam prontos para ir para o reino de Deus. Não é isso que ele está dizendo aqui, né? O perfeito aqui, ele está dizendo assim, naquelas pessoas que já haviam conhecido a palavra da perfeição e que estavam se esforçando para viver nesta perfeição. Embora a igreja de Corinto houvesse alguns dentre eles lá que em determinado momento Paulo nem poderia os considerar como irmãos, porque estavam em pecado, estavam como mundanos, né? Mas ali quando Paulo esteve ali com os irmãos verdadeiros que ali estavam, Paulo os chama de perfeito, no sentido de que para Paulo e para a Bíblia e para Deus o que é perfeito não é o perfeccionista, aquele que vive numa vida segundo o olhar dos homens dos céus, né? Aquele que nunca pecou, não é isso. É aqueles que, ao conhecer a verdade, passam a viver naquela verdade e já não andam mais fora do caminho daquela verdade, passam a viver, se esforçar para viver segundo aquilo que a Bíblia manda fazer. Isso é o que é perfeito, né? É o que está andando dentro de um caminho de justiça, não que já se tornou perfeito para o reino de Deus, não é isso. Então, se eu aprendi que a Bíblia diz que a partir de hoje eu não posso mais fazer pequenas mentirinhas, nem de brincadeira com as pessoas, e eu já não faço mais isso, então eu estou no caminho da perfeição. É nesse sentido que Paulo chama de os perfeitos, né? Paulo diz claramente aqui que falou a estas pessoas, não falou a nenhum ignorante, não falou a ninguém que não quisesse ouvir estas palavras, esse evangelho, né? É isso que ele tá falando aqui, né? Ele diz claramente, ele não falou aqui da sabedoria do mundo para os perfeitos, né, entre aspas, não falou desta sabedoria, mas falou realmente da sabedoria de Deus, porque os príncipes deste mundo, ele fala aqui, né? Os príncipes aqui são os principais. Os principais são os cabeças. Não o príncipe aqui no sentido de ser o filho dos reis, né? Até porque lá em Corinto os crentes tem que ter muitos reis para ter muitos filhos, né? Não é o príncipe no sentido literal da palavra em português, não. Aqui príncipes vem do termo principais.
líderes, pessoas importantes, os cabeças, né? Os cabeças de algum movimento político, religioso, né? Inclusive fala aqui do religioso porque ele deixa bem claro aqui que se a sabedoria fosse dos príncipes deste mundo, os príncipes deste mundo não teriam crucificado a Jesus Cristo, a quem ele chama de o Senhor da glória, aquele Senhor que hoje está na glória, né? Não teria crucificado a Cristo se eles fossem sábios. Se eles fossem sábios, não teriam sacrificado a sabedoria de Deus, não teriam matado a Cristo. Então Paulo fala aqui, né, que aquela sabedoria que desde o princípio estava oculta em mistérios, o que Paulo fala aqui oculta em mistério, é que o Cristo, a quem Deus enviaria, à semelhança dos homens, o Senhor começou a apresentá-lo, ele, na figura de um cordeiro, né? O Espírito que Deus ia dar lá no Pentecoste e estava iluminando a mente de Paulo para escrever, estava iluminando a mente de todos quando Paulo estava com ele lá pregando o Evangelho, foi simbolizado num azeite que era derramado sobre a cabeça das pessoas, né? A cabeça, mente, é onde o povo raciocinaria, né? E daí por diante. Então, essas coisas que estavam ocultas em mistérios, que Deus havia apresentado no Antigo Testamento em muitas cerimônias, em muitos símbolos, em muitos tipos, estava sendo revelado agora, né? Paulo estava ali explicando isso, né? Aquilo que esteve oculto não está mais. Diz que Deus ordenou nos séculos passados, né? Para o quê? Para isso. Paulo fala, para a nossa glória. Por que Paulo fala para a nossa glória, se ele está dizendo que o homem não pode se gloriar? Sabe por quê? Porque a partir do momento em que Paulo entende que aquele cordeiro, os cordeiros que eram sacrificados lá no Antigo Testamento era o próprio Cristo, e Paulo começa a entender cada tipo da Bíblia, cada tipologia da Bíblia, as tipologias em José, as tipologias em Davi, as tipologias em inúmeros símbolos dos santuários, nos móveis, nas cerimônias. Quando começa a entender tudo isso, olha, é para a glória do homem que Deus revela isso, né? A glória do conhecimento, a glória do homem de você dizer assim, olha, dentre todos os homens do planeta, dentre todos os homens ricos e poderosos, Deus escolheu esse monte de pobre, pessoas simples, para conhecer uma sabedoria que nem os mais ricos, os mais cultos sabem. Olha que glória Paulo está mostrando aqui, ó. A glória do conhecimento dado a pessoas que não mereciam, a pessoas ignorantes, pessoas sem sabedoria, sem reputação. Então, esse é o tipo de glória que Paulo está falando. Uma glória que vem pela graça de Deus. Logo, a glória é toda de Deus, não é do homem. Então, Paulo está mostrando isso com muita beleza e com muita clareza, né? Então, nós hoje, que também fomos chamados para esse conhecimento, recebemos dessa glória. Não para nos glorificar, nos gloriarmos, como alguém que sabe, como alguém que, né, sabe por si mesmo, alguém que é especial. Ó, Deus olhou para mim porque eu sou melhor do que você. Não é isso. Né? Se Deus olhou para mim e hoje eu me encontro conhecendo essa verdade, eu me sinto mais indigno do que os outros, né? Porque ele já disse nos textos anteriores que Deus chamou as coisas indignas, as coisas que não prestavam desse mundo para envergonhar as que acha que são.